Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrezano, professor de português, e vamos corrigir mais uma questão muito interessante para a Polícia Civil, Ceará, Banca e Decano. Importante salientar que é uma matéria que eles repetem muito, por isso que eu estou trazendo hoje. Observa comigo na tela, pessoal, a questão. E não deixa de dar a curtida aí para nós, tá bom? Vem comigo aqui, ó, vem comigo. Está assim. IDECAN 2019. Em cerca de um quarto dos casos, não há relação entre vítima e autor. Deixa eu ver se eu posso aparecer ali. Consigo, não atrapalho ninguém. Reescrevendo o seu período acima, independentemente da alteração de sentido, é bem importante salientar isso, não interessa o sentido. Assinale a alternativa em que não se tenha obedecido a norma culta. Letra A. Em cerca de um quarto dos casos, não há de haver relações entre vítima e autor. Letra B. Em cerca de um quarto dos casos, não pode haver relações entre vítima e autor. Letra C. Em cerca de um quarto dos casos, não houve relações entre vítima e autor. Dinamarca, em cerca de um quarto dos casos, não poderão existir relações entre vítima e autor. E Equador, em cerca de um quarto dos casos, não há de existir relações entre vítima e o autor. Pessoal, o que é importante salientar nesse tipo de questão aqui? Eles cobram de vocês o verbo haver. E é frequente, eles repetem, então vocês vão ter várias questões eles cobrando o verbo haver. O que é importantíssimo? O verbo haver, no sentido de existir, ele funciona como um verbo impessoal. E aí vocês dirão assim para mim, tá, tudo bem, professor, ele funciona como um verbo impessoal, entendi, mas o que significa ele funciona como um verbo impessoal? Significa que ele não tem sujeito. Ele não tem sujeito. E agora vem a informação mais importante. Na concordância verbal, a lógica diz: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se eu estou falando para vocês que o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, significa que ele não poderá estabelecer relação de concordância. Então, pessoal, por lógica, fica no singular. Então aí está o ponto muito importante que vocês têm de saber. Como existir, ele não tem sujeito e fica no singular. Muito bem, agora há mais um detalhe nesta questão. Qual o detalhe? O detalhe aqui, pessoal, locuções verbais. Eles também cobraram da gente o conhecimento em locuções verbais. O que é uma locução verbal, professor? É quando eu tenho dois ou mais verbos relacionados, 2, 3, 4, normalmente são dois verbos. Na locução verbal, é obrigação nossa o domínio do chamado verbo principal. O verbo principal é aquele que manda na locução verbal. E eu sei que gramaticalmente se ensina assim, o verbo principal se apresenta numa forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Para nós nosso acordo, verbo principal é sempre o último. Muito bem. Claro que aqui eu só coloquei dados que eu vou agora usar na correção, pessoal, tá? Então fica tranquila que agora nós vamos usar na correção. Letra A. Em cerca de um quarto dos casos, não há de haver relações. Olha aqui, há de haver. Eu tenho o verbo haver, o primeiro verbo haver como verbo auxiliar, e depois eu tenho o haver de novo como verbo principal. Por que principal? Porque ele é o último. Professor, eu tenho uma pergunta, à vontade. Aquela preposição de, ela não impede de ser uma locução? Não, não impede. As locuções verbais podem ter uma preposição no meio. Começou a falar, preposição a, né? Acabou de chegar, preposição de, pessoal. Enfim, pode haver. Agora, o que me interessa é saber que quem manda nessa locução verbal é o verbo haver aqui, Tudo bem? É o verbo haver. E daí, professor?
esse verbo haver, que é o verbo principal, ele é impessoal porque ele está no sentido de existir. Eu poderia colocar, pessoal, em cerca de 1/4 dos casos, não hão de existir relações. O que significa? Ele é impessoal, beleza. Mas ele, como verbo principal, ele não mudaria. Sabe o que acontece? Ele transmite essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Transmitir a impessoalidade para o verbo auxiliar significa, pessoal, vai lá embaixo, olha lá, ó, deixar o auxiliar no singular. É isso que significa transmitir a impessoalidade. Portanto, tudo no singular, não há de haver relações, frase correta. Depois, nós queremos, lembra, a que não se tem obedecido. Letra B, em cerca de 1/4 dos casos não pode haver, de novo, ó, pode haver. Quem é que manda? É o verbo haver. Ele está novamente no sentido de existir. O que vai acontecer? Ele vai passar a impessoalidade dele para o verbo auxiliar. Passar a impessoalidade para o verbo auxiliar é deixar o auxiliar no singular. Pode haver relações, frase correta. Ah, então se o haver for o último, ele está mandando. Sim, ele está mandando, ele é impessoal e transmite a impessoalidade para o auxiliar. Canadá. Em cerca de 1/4 dos casos, não houve relações. Observa, é o verbo haver puro aí, ó. Não é uma locução verbal. Eu tranquilamente poderia colocar, pessoal, não existiram. Existiram. Então, novamente eu troco por existir. Se eu troco por existir, o verbo haver é impessoal, ele não tem sujeito, ele fica no singular. Houve relações, singular, correta também. Então, por enquanto, nada, tudo bem. Dinamarca, em cerca de 1/4 dos casos, não poderão existir relações entre vítimas. Agora aqui está um dos casos que as pessoas mais erram. As pessoas sabem que o haver é singular como existir e muitas pessoas se equivocam e pensam que o verbo existir também é singular. Não. Enquanto, presta atenção, que o verbo haver não tem sujeito, haver não tem sujeito, o verbo existir, pode anotar assim, o verbo existir tem sujeito. O verbo existir tem sujeito. Então, quem não tem sujeito é o verbo haver, pessoal. Existir tem sujeito. E se eu perguntar que é que poderá existir? Relações entre vítimas e autor. Relações é o núcleo do teu sujeito, isso aqui é o sujeito, pessoal. O teu núcleo está no plural, então o verbo auxiliar concorda. Poderão existir. Frase correta. Tudo bem? E Equador, em cerca de 1/4 dos casos, não há de existir. Está aqui o erro. O verbo existir, está aqui ao lado, ele tem sujeito. Então, mas o verbo haver é auxiliar. Não interessa. Interessa é o principal. O sujeito, relações entre vítima e autor. O núcleo é relações, exatamente igual ao de cima. É sujeito. Então, tem de variar o auxiliar, mesmo que seja o verbo haver. Pessoal, de existir relações entre vítima e autor. Portanto, a errada, aquela que não segue a norma de concordância, é Equador. Certo, pessoal? Espero muito que eu esteja ajudando a todos vocês, a todas vocês, espero mesmo. Se eu estiver, por favor, deixe um comentário, deixe o gostei e siga o nosso canal. Lembra, vídeos, só para relembrar, todos os dias às 10 horas pela manhã, um novo vídeo para vocês de diferentes concursos, diferentes conteúdos, diferentes bancas. Beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!